Bom, vamos começar aqui retomando as videoaulas de Java, né? Começar recapitulando tudo que a gente viu nas primeiras videoaulas, da 1 a 5. Começando pela apresentação aqui da linguagem, sobre o porquê de Java, por que eu deveria programar em Java, por que escolher Java entre tantas outras linguagens. Primeiro, Java é uma linguagem que funciona em praticamente qualquer coisa. Ele vai funcionar em computador, vai funcionar em notebook, vai funcionar em celulares, Android principalmente, em sistemas embarcados, por aí vai. Até na geladeira se usa Java, por aí você tira. Cartão de crédito, cartão. Pronto, aquele cartãozinho de passe de ônibus que você encosta assim. Aquilo ali é feito em Java, entendeu? Usando tecnologia NFC. Então o Java é muito bom para isso, ele é muito versátil. Java é muito usado em sistema bancário, robótica, projetos científicos, web apps. Por exemplo, a maioria dos sites assim que você vê que são uma loja virtual, que são tem algum sistema de cadastro de coisas do tipo, provavelmente ele vai usar Java ali. Java é uma linguagem muito usada para esse tipo de coisa, de programas que se comportam como se fossem sites, entende? Ou seja, que para cada pessoa que acessa aquele site, ele vai ter uma forma diferente, dependendo de quem estiver usando. Isso é muito bom para você criar, por exemplo, um sistema de escola online, de EAD, né, faculdade à distância, algo do tipo. É muito bom, loja online também é muito bom fazer com Java, fica tudo muito simples. Sistemas bancários, por exemplo, quase toda a infraestrutura do Bradesco é criada em Java. Itaú também usa muito, Caixa Econômica também usa muito. Talvez a Caixa Econômica seja o que esteja usando uma versão do Java mais atrasada, sabe? Mas, por exemplo, já tem funções lá da Caixa Econômica que eles ainda estão usando, ainda estão executando, né? A JVM, a JDK na versão 5. A gente está na 17, então por aí você tira. Projetos científicos, né? Por exemplo, a NASA usa muito o Java, demais, demais mesmo. Se você vê o primeiro robô que foi enviado para Marte, se eu não me engano, para poder fazer uma exploração do território, o sistema que controlava esse robô, ele foi desenvolvido em Java. Então você tem também um software aí que eu esqueci o nome agora, que ele é muito famoso, nesse meio científico, né? Claro, que serve para poder visualizar a distância entre estrelas, a superfície da Lua, coisas assim, superfície de Marte, e ele também foi feito em Java. Atualmente a gente está na versão 17 do Java. Essa versão 17 ela é uma LTS. Isso significa Long Term Support. Significa que é uma versão de suporte a longo prazo. Então, pelos próximos muitos anos, essa versão 17 do Java ela vai ter atualizações de segurança. Isso significa que eu posso criar um programa, entende? Eu posso compilar ele na versão 11 do Java, na versão 14, por aí vai. Se eu compilar na versão 17, isso significa que esse meu programa ele vai estar recebendo atualizações, por assim dizer, de segurança pelos próximos mais ou menos uns 6 anos, por aí. Tanto de segurança como de velocidade. Isso sem falar que a versão 17, a mais recente, ela também vai trazer muitas vantagens em termos de desempenho. O programa ele vai rodar mais rápido, ele vai executar mais rápido. É uma linguagem rápida e robusta, tá bom? O Java ele já teve essa fama de lento, ele não é mais lento, é uma linguagem, na verdade, bastante rápida, bastante eficaz. Ele consegue realizar as tarefas dele de uma forma muito eficiente. Isso principalmente graças a uma tecnologia chamada JIT, que significa Just in Time. Quando você cria um programa, você tem uma linguagem de máquina e uma linguagem humana. E aí o Java ele desenvolveu uma linguagem intermediária. Veja bem, a linguagem de máquina, elas são zeros e uns. Ou é zero, né? Ou é um. Pronto, é isso que a máquina entende. A linguagem do ser humano não. Você escreve palavras e tudo mais. E aí o que é que o Java pensou? Eu vou criar aqui um código, ele vai ser intermediário entre esses dois. E o que é que eu vou fazer? O programador vai escrever o código, eu vou compilar desse código do programador para esse intermediário, que é muito mais rápido. E aí, na hora que o programa estiver aberto, que ele estiver executando, eu vou converter esse intermediário para a linguagem de máquina, que são zeros e uns. Mas isso era bem no passado do Java. Hoje, ele tem essa tecnologia do JIT, como eu disse, Just in Time, que o que é que ele faz?
Quando você abre o programa, ele já vai começar a compilar esse código que você escreveu, esse código intermediário que ele tinha guardado, diretamente para a linguagem de máquina. Então significa que o Java ele vai rodar com a mesma velocidade de linguagens como C ou C++, entende? Então não tem mais essa história de Java é lento. Ele vai ter uma velocidade eficientíssima na hora que você executar o programa. Você que está começando em programação, talvez você tenha pesquisado aí coisas do tipo qual linguagem de programação aprender, por que linguagem tal, e por aí vai. E muita gente vai dizer assim, comece aprendendo Python. Por quê? Porque Python é uma linguagem muito fácil de aprender em termos de escrita, tá bom? Escrever em Python é muito fácil, é muito rápido. Mas em compensação, Python ele é uma linguagem muito lenta. Se você comparar Java com C e com Python, você vai ver que o Python ele perde assim. Eu não estou falando de perder de 2-0, eu estou falando assim de um Brasil e Alemanha, sabe? É um 7-1 bem dado mesmo. Então, eu tenho aqui, inclusive, deixei aberto aqui, deixa eu mostrar para vocês uma matéria. Bom, e aqui está o teste, né, que o rapaz realizou. Aqui é um teste de comparação de performance entre as linguagens C, Java e Python. Basicamente, aqui na introdução, o que ele está dizendo é que ele fez um teste de matriz, né? Matriz é como se fosse uma tabela, que ela tem o tamanho de 2048 por 2048, ou seja, são 2048 colunas por 2048 linhas descendo, tá bom? Isso dá mais de 8 bilhões e meio de operações de multiplicação e adição, por aí vai. Aqui ele está mostrando o código que ele fez na linguagem C. Aqui o código que ele fez para fazer exatamente a mesma coisa em Java. E aqui o código que ele fez também para fazer a mesma coisa em Python. E agora ele vai mostrar aqui como ele compilou os programas e o resultado. Aqui o tempo está em segundos, tá bom? Ou seja, quanto mais baixo o tempo, mais rápido rodou o programa. Você vê que o C ele levou 198 segundos, o Java levou 84 segundos, foi muito mais rápido, e o Python levou mais de 2.800 segundos. Ou seja, o Python ele foi mais de 33 vezes mais devagar do que o Java. O Java foi muito mais rápido do que o Python. Então, quando você vê alguém dizendo assim, Python é melhor, Python é mais fácil de aprender, Python isso, Python aquilo, você leva em consideração também o tempo que o Python leva para executar o programa, tá bom? Porque você pode ver aqui que coisa que o Java fez em questão de 1 minuto e meio, menos de 1 minuto e meio, o Python levou mais de meia hora para conseguir realizar. Isso é uma diferença absurda, cara. Quer dizer, você faz um programa ali, coisa que o Java faz em 1 minuto, o Python vai fazer em 47 minutos. Então ele pode ser uma linguagem mais fácil de você escrever, de você aprender inicialmente, mas para você criar um projeto realmente robusto, um projeto muito grande, dependendo de que área você está criando esse projeto, o Python não vai ser muito bom. Se, por exemplo, for um programa desse tipo aqui, que tem muito cálculo matemático, não vai ser eficiente você usar Python. Como por isso que a NASA usa muito Java. Porque se você vai fazer um programa, por exemplo, para desenhar e calcular coordenada de estrelas, tamanho, massa disso, massa daquilo, é um programa que tem muito cálculo matemático, o Python não vai se sair muito bem nesse requisito. E aqui ele vai explicar depois disso, né, que o C ele foi mais lento do que o Java nesse caso aqui, porque o que é que acontece? Quando você escreve um código, que você vai compilar esse código, o compilador ele vai mudar algumas coisas no seu código para deixar de uma forma mais eficiente. Ou seja, ele não muda exatamente a lógica do que você escreveu, mas ele reescreve de uma forma mais eficiente para poder ficar mais rápido. O Java ele já faz isso automaticamente. Mas o C não. O C você vai ter que deixar de uma forma explícita que você quer que ele mude o seu código para deixar mais rápido, mais eficiente. Então aqui ele está mostrando que ele fez essas duas alterações, né? Pedindo para que o C fizesse essas mudanças primeiro no nível 2 e depois no nível 3 de eficiência. E aqui ele vai mostrar o tempo. Então você vê que no nível 2 o C ele desceu de 198 segundos para 101 e no nível 3 ele desceu para 49 segundos. Basicamente metade aí do que o Java fez, né? Pode-se dizer.
Então, se você comparar, por exemplo, a linguagem C com a linguagem Python, você vai ver que o Python ele levou 56 vezes mais tempo para realizar a mesma operação que a linguagem C. Então, definitivamente, para projetos que requerem velocidade da execução, não da escrita, da construção do projeto, mas da execução do programa, o Python não é algo ideal. Você vai usar Python quando você for criar alguma coisa muito simples, entende? É um projeto muito básico, muito rápido, que precise ser entregue de forma rápida. Quando você quiser uma coisa robusta, uma coisa eficiente, você vai usar Java ou C++, alguma coisa assim. No caso, a gente vai estar usando aqui Java, porque é o que a gente está aprendendo nessa playlist aqui do canal. A gente vai recomeçar aqui agora criando um projeto, né? Para depois começar a rever a questão das variáveis. Então vamos lá. Para criar um projeto, deixa eu mudar aqui para o monitor. Pronto. Aqui o NetBeans já está aberto. Se você assistiu às videoaulas passadas, você vai ver que para instalar o NetBeans, eu já ensinei como fazer. Se você usa o Windows, talvez seja um pouco mais difícil. Para quem usa Linux, principalmente o Fedora, que é o que eu estou usando aqui, Fedora 36, o processo para instalar o NetBeans é muito fácil. O Java, ele já vem pré-instalado no Linux, então você não precisa se preocupar com isso. Se você instala uma distribuição como Ubuntu, Fedora ou algumas assim do tipo, né, similares, baseadas neles, você vai vir, assim que você instala o sistema, ele já vai vir com Java instalado. Mas caso você esteja usando aqui, por exemplo, o Fedora e queira instalar o NetBeans, aqui eu vou abrir, para quem nunca usou essa interface GNOME aqui, deixa eu explicar para vocês. Aqui no canto você tem o controle de volume do microfone, volume do fone de ouvido, né? Aqui fone de ouvido, microfone, brilho da tela, conexão de rede Wi-Fi, vai aparecer tudo aqui. E aqui configurações gerais. Aqui no meio você tem calendário e as notificações do sistema. Então é muito fácil achar uma notificação aqui. E quando aqui nessa atividade, tanto faz você clicar, como você só encostar a seta aqui do mouse. Quando você encosta, ele vai abrir assim as janelas que estão abertas no momento e esse menu aqui de baixo. Aqui vai mostrar os programas preferidos, né? E os que você tem aberto no momento. E geralmente você tem esses programas aqui. Deixa eu abrir aqui ele. Pronto, aqui você vai ter uma biblioteca, por assim dizer, com muitos programas para você poder instalar no seu computador. Então você abre ele e digita aqui NetBeans. Pronto, você vai ver que já achou aqui, ó. Já está instalado. Mas você abre ele, espera carregar aqui os detalhes do aplicativo. Se ele não tiver instalado, você simplesmente clica aqui em instalar. Pronto, para quem usa Linux é só isso. Você clicou aqui em instalar, ele já vai instalar e já vai estar pronto para você começar a programar em Java. Para quem usa o Windows aí é um pouquinho mais complicado. Você volta aí na playlist, lá na videoaula onde eu mostro e inclusive tem na descrição do vídeo os links para poder baixar o NetBeans e o Java para poder instalar. Então aqui uma vez com o NetBeans aberto, eu vou vir aqui em cima nesse segundo ícone amarelo para criar um novo projeto. Aqui você vai ter Java com Maven, Java com Gradle e Java com Ent, tá bom? Esse Ent é o que a gente vai estar usando para poder aprender a programar em Java. Depois, futuramente, você vai começar a usar ou Java com Gradle ou Java com Maven. Isso depende se você vai criar um projeto corporativo, um projeto onde outros programadores também vão usar, também vão contribuir com código, coisas do tipo. Nesse caso, você vai clicar aqui em Java com Ent, tá bom? Aqui tem algumas outras opções, mas você vai clicar aqui em Java Application. E depois disso, clica aqui em Next, tá bom? Próximo. Aqui no nome do projeto, você vai dar um nome para o seu projeto. No caso, eu vou botar aqui videoaulas. Pronto, você pode ver que cada letra dos nomes que eu coloquei aqui, ele começa com a letra maiúscula, né? E o resto é minúscula. A gente chama isso de padrão camel case, que é o padrão camelo. Porque tem aquela questão das corcovas do camelo, né? Então, a primeira letra você bota em maiúscula, as outras você bota em minúscula. Isso ajuda para você remover os espaços, né? Sem perder a legibilidade do texto. E aqui embaixo você tem aqui, ó, Create Main Class. Você vai deixar marcado, tá bom? Se você assistiu às primeiras videoaulas, você já vai saber que aqui, como você pode ver, tem videoaulas, né? Ponto videoaulas de novo.
Esse primeiro vídeo aulas, que está todo em minúsculo, ele é o nome de um pacote. O ponto, ele é para separar uma coisa da outra. E esse vídeo aulas que tem aqui depois, ele é a nossa classe principal. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou até apagar tudo isso aqui e vou botar assim, ó, pacote ponto classe. Pronto, classe. Porque assim você vai entender o que é que isso daqui quer dizer. Vou clicar aqui em finalizar, esperar um pouquinho. Pronto, aqui como você pode ver, ele criou o projeto. Você vem aqui do lado, nessa aba lateral, você vai ver aqui todos os seus projetos que você tem aberto no NetBeans. E entre eles está aqui, ó, o vídeo aulas, né? Eu vou clicar aqui na setinha do lado, ele vai abrir duas pastas. Uma é a Source Packages, ou seja, Source significa algo como códigos, né, por assim dizer. E packages significa pacotes, então traduzindo aqui de uma forma mais literal seria algo como pacote de códigos. E depois vem o libraries. Você não vai usar esse segundo aqui, tá bom? Você vai abrir só o primeiro, o source packages, e você vai ver que tem aqui uma caixinha amarela escrita pacote. Lembra que quando eu fui criar o projeto agora, eu escrevi pacote.classe. Entende? Então, aquele pacote que eu escrevi antes do ponto, ele é exatamente esse pacote aqui, essa caixinha amarela aqui. E quando eu abro, você vai ver que tem um classe.java aqui. Esse classe é justamente o que eu escrevi após aquele ponto, tá bom? Então, tudo que tiver antes do ponto, ele vai ser o pacote. Tudo que tiver depois do ponto, ele vai ser a classe. Você não pode usar espaços nesse momento, tá bom? E ele já vai abrir aqui para você um projeto pré-configurado, por ser uma classe pré-configurada. Então deixa eu mudar aqui, ó. Pronto, assim talvez você veja melhor. Vou até ampliar aqui um pouco o código. Pronto. Isso daqui que está em azul, veja bem. Isso daqui são comentários para poder você se localizar melhor dentro do código. Esse primeiro aqui, ele é o cabeçalho do código. Ou seja, se você estiver escrevendo um código que tenha uma licença, por exemplo, se for um programa de uso privado, que tem direitos autorais, coisas do tipo, é nesse espaço aqui de cima que você vai colocar os direitos autorais desse programa, para que ninguém roube de você aquilo que você escreveu. Aí aqui você tem pack de pacote, né? Porque toda classe Java ela tem que declarar em qual pacote ela está, de qual pacote ela pertence. Então aqui você vê que o NetBeans ele já configurou para você. Você pode ignorar essa parte aqui. Aqui é onde você vai colocar o autor da classe, né? E o que essa classe faz. Por exemplo, eu posso escrever aqui minha primeira classe para aprender Java. Pronto. Então aqui você está dizendo o que essa classe faz e aqui em autor, né, qual é o autor da classe, quem é que criou essa classe aqui. Aqui onde você tem public class classe, né, nesse caso aqui, você vai ter o início da classe, a abertura da classe. Uma classe em Java, veja bem, num programa você vai, principalmente em Java, que é orientado a objetos, você vai ter várias partes desse programa. Por exemplo, se você estiver criando uma loja online, então você vai ter a classe de venda, a classe de produto, a classe de cliente e por aí vai. Cada uma vai ter a sua parte específica no funcionamento todo. Então, aqui a gente tem a nossa classe. E aqui você vai ter o public static void main. Esse public static void main, o que é que ele vai fazer aqui no programa? Quando você tem um íconezinho e você clica nesse ícone para poder abrir o programa, entre as várias classes do programa, você vai ter uma que vai ser a classe main, ou seja, de todas as classes, aquela vai ser a classe principal, que o computador vai executar ela primeiro antes de todas. Então ele vai identificar que quando você der um clique no ícone para poder abrir o programa, essa classe vai ser a primeira a ser executada. Mas dentro dessa classe, você também precisa ter o método main. E o método main, ele é exatamente esse daqui, ó, public static void main. Então, dentre todo esse código, é esse public static void main que o programa vai executar quando você iniciar ele, tá bom? Pelo menos iniciar essa classe aqui. Como você pode ver, o NetBeans ele já cria toda essa estrutura aqui para você na classe. Você não precisa se preocupar em decorar isso.
Mas digamos que você tivesse apagado esse public static void main. Como é que você faz? Bom, o NetBeans ele tem uma tecla de atalho, né? Alguns atalhos que você vai escrever aqui, ó. Public static void main. Só as iniciais. PSVM. E aí você vai apertar a tecla Tab. Tá bom? O Tab, pessoal, ele é aquela teclazinha que tem uma seta assim para um lado, outra para o outro. Geralmente ele fica debaixo da aspas. Se você for no teclado assim no canto superior esquerdo, você vai ver que tem a tecla ESC. Abaixo dela tem a tecla das aspas, né? E abaixo das aspas você vai ter a tecla Tab. Quando você aperta, ele completa aqui o código para você. Pronto. Você vai ver que dentro desse public static void main aqui, você tem essas chaves aqui. Quando você clica, você pode ver que ele até fica destacado. Ó, vou aumentar mais aqui. Pronto, pode ver que fica destacado. Então, dentro desse bloco aqui, isso constitui um bloco de código. Dentro desse bloco é onde você vai escrever todo o seu código. Então, vou dar uns espaços aqui e a gente vai começar aqui a nossa revisão, né? Espera aí. Aqui e aqui. A gente vai começar a nossa revisão agora com as variáveis, para poder ver todo o conteúdo que a gente viu nas aulas passadas. O que são variáveis? Variáveis é como quando você quer um espaço, né, que você possa guardar coisas naquele espaço, um nome, um número, alguma coisa do tipo, mas você não quer lembrar o que é que está ali dentro. Por exemplo, imagina que eu tenho várias caixas e aí eu pego uma dessas caixas e escrevo do lado dessa caixa o nome idade. Pronto, aquela ali é a minha caixa idade. Então eu posso jogar qualquer coisa lá dentro. Toda vez que eu quiser saber qual é a idade, eu não preciso lembrar o que é que tem dentro da caixa. Eu posso simplesmente procurar pela caixa idade e aí depois eu vejo o que é que tem lá dentro. Isso serve, por exemplo, se você tem um cadastro de clientes, entende? Então você tem que ter lá o campo para idade, você tem que ter o campo para nome, o campo talvez para CPF e por aí vai. E os valores desses campos, eles vão mudar de acordo com o cliente, de cliente para cliente, o campo vai mudar. Então, para mim poder ter esse campo guardado, eu tenho que criar uma variável já de variar, né? Porque o valor que está lá dentro, ele vai variar, vai mudar conforme a necessidade. O Java, ele é uma linguagem que a gente chama de linguagem tipada. Então, esse tipada é porque cada variável ela vai ter um tipo específico. Eu vou ter a variável que só aceita números, a variável que só aceita decimais, a variável que só aceita textos e por aí vai. Então, para mim criar uma variável do tipo inteiro, número inteiro, eu uso o nome int. Eu escrevo aqui int, tá bom? Depois eu tenho que dar um nome para essa variável. Por exemplo, eu vou botar aqui int idade. Depois que eu dei o tipo e dei o nome, seguindo especificamente essa ordem, eu vou dar aqui um igual e vou colocar a idade. Por exemplo, botar aqui 27. Eu encerro o comando com ponto e vírgula. Por exemplo, se eu apagar aqui, você vai ver que deu erro. Então eu boto aqui o ponto e vírgula. Pronto, sumiu o erro do código aqui. Todas as vezes que eu precisar dessa idade, eu não preciso escrever 27. Basta eu chamar idade. Por exemplo, eu posso criar aqui também para fazer um cálculo matemático. Eu coloco aqui int número 1 vai ser igual a 5. Botar aqui, ó, int número 2 vai ser igual a 3, por exemplo. E eu posso criar aqui também o int resultado, que ele será igual a número 1 mais número 2. Pronto. E sempre terminando com ponto e vírgula, tá bom? O que é que acontece? Esse resultado aqui, ele vai estar valendo agora 8. Porque eu estou somando o número 1, que é o 5, mais o número 2, que é o 3. Então, o resultado ele vai estar valendo 8. É assim que a gente faz cálculos na programação, tá bom? Mas isso daqui só serve para números inteiros. Ou seja, aquele número que ele nem tem ponto e nem tem vírgula. Ele não tem casas decimais, tá bom? 1, 2, 3, sempre números fechados, números exatos. Se eu quiser um número que ele tenha um ponto, uma vírgula, algo do tipo, então para isso existem duas outras variáveis. Uma é a float, tá bom?
E a outra é o double. Por exemplo, eu botar aqui float altura será igual a 1.72. Outra coisa, aqui você vê que acabou de acontecer um errozinho aqui de escrita, porque o que é que acontece? Quando você coloca simplesmente um ponto alguma coisa, o Java vai entender isso como se fosse uma variável do tipo double, tá bom? Vou botar aqui a altura 2 igual a 1.72 ponto e vírgula. Então você vê que no double eu simplesmente botei 1.72. No float eu tive que botar esse F aqui no final. Por que disso? Qual é a diferença entre um e outro? Que aparentemente é igual, né? Os dois trabalham com números decimais. Sim. Esse float aqui, ele trabalha com 32 bits e o double, ele trabalha com 64 bits. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, o float, ele vai ter uma precisão de casas decimais de 8 dígitos. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 2 ponto, aí vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir do nono dígito em diante, esse dígito ele vai flutuar, ele vai sofrer alterações. Então, se eu fizer, por exemplo, algum cálculo que dê uma precisão, né, um número de casas decimais muito grande, dependendo de como eu faço esse cálculo, esses números após o nono dígito, eles vão variar, tá bom? E o double, ele tem uma precisão um pouco maior. Quando você faz um cálculo usando o double, a precisão nas casas decimais vai ser um pouco maior. Mas após um certo número, ele também vai variar. Por exemplo, já aconteceu de eu colocar aqui para somar 2.5 mais 2.5 e o resultado não ser igual a 5. Ser igual a 4.9999 e por aí vai. Entende? Então, assim, existem esses problemas aí na computação. Por isso que a gente sempre evita usar para cálculo financeiro esse tipo de variável aqui. Porque pensa bem, eu estou criando aqui um programa para um banco, para uma bolsa de valores, alguma coisa do tipo, e eu quero números assim com centavos. Não é que você vai fazer assim, R$ 1,72. Na verdade, você vai fazer assim, ó, 172 centavos. Entende? Por quê? Porque dessa forma você vai estar trabalhando com números exatos, números inteiros, que o computador tem mais facilidade de lidar. Quando você começa a trabalhar com números quebrados, que usam casas decimais, aí você tem essa flutuação que, se você somar esse tipo de flutuação em cada operação financeira de um programa, no final você pode ter um desfalque aí de reais, tanto para cima como para baixo, tá bom? Tanto você pode ser que no final o resultado de todas as somas dê um valor em caixa superior ao que foi realmente transitado, como dê um resultado inferior. Então eu posso criar aqui, por exemplo, o int idade, né? Vou botar aqui idade igual a 27. Eu posso criar aqui também o double altura, vou botar aqui a 1,72. Lembrando que aqui nesse 1,72 você tem que botar um ponto aqui, tá bom? Não pode ser vírgula. Se eu botar vírgula aqui vai dar erro, tem que ser ponto. A gente tem também o long. Bom, aqui você tem a diferença entre o int, né, e o long. Os dois servem para números inteiros, tá bom? Qual a diferença do int e para o long? É que o int, pessoal, ele vai servir para números de 2 elevado a 32. E o long, ele vai ser de 2 elevado a 64. Isso significa que o int, ele vai conseguir contar, né, fazer uma contagem aqui de números, se eu botar assim, até mais ou menos 4 bilhões. Acima disso, o int ele já não consegue mais guardar esse número. Para número acima de 4 bilhões, você vai ter que usar o long. Aí o long, ele é 2 elevado a 64. É bem difícil você extrapolar esse limite, tá bom? Mas a diferença dos dois é basicamente essa. Se você precisar de um número acima de 4 bilhões, você usa long. Se precisar de um número mais razoável, não, um número menor, você vai usar int. Aí a gente tem também a variável do tipo booleano, que é o boolean. Basicamente, essa variável boolean aqui, ela só aceita dois valores. Ou ela é falsa, né? False, aqui. Ou ela é verdadeira. True. Pronto. Isso significa, por exemplo, você vai fazer um teste, né, de idade. Fulano é maior de idade?
Bom, se ele tiver mais de 18 anos, né, é true, é verdadeiro. Se ele tiver menos de 18 anos, é falso. Então você só tem dois valores aí, ou é verdadeiro ou é falso. Isso é para isso que serve a variável booleana, para esse tipo de testes. E você tem também o string, que é para textos. Perceba que vou botar aqui string nome igual Jones. Pronto, encerrando sempre com ponto e vírgula. Perceba que de todas as variáveis que a gente escreveu até agora, entre int, né, o double, o boolean, aqui o long, de todas, o string ele é a única que começa com maiúsculo, tá bom? Então vou apagar aqui, ó. O string ele começa com S maiúsculo, é a única que começa com maiúsculo. E ele serve exatamente para guardar textos. Você vai botar entre aspas duplas, tá bom? Você pode ver que tem dois pontinhos aqui. Pronto. O seu texto, eu não posso colocar aqui simplesmente Jones. Ó. Se eu botar assim, ele vai dar erro. Por quê? Para o Java identificar que a gente está tratando de um texto aqui, eu tenho que colocar entre aspas. Se eu não colocar aspas, ele vai buscar uma variável que se chame Jones. E essa variável não existe ainda no nosso programa, tá bom? E o texto eu posso estar trabalhando com ele de várias formas. Por exemplo, aqui. Eu posso colocar aqui... Na verdade, vou deixar essa parte aqui da formatação de string um pouco mais para frente. E a gente tem também a questão dos ifs, não é? O if, ele, se você for traduzir ao pé da letra, significa se. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um int, né? Int número 1, opa, será igual a 5. Pronto, o int número 2, ele vai ser igual a 8, por exemplo. E agora eu posso fazer uma condição, por exemplo. If número 1, ele é maior do que número 2, e aí eu abro o bloco aqui das chaves, tá vendo? Veja a estrutura dessa verificação. Eu coloquei um if, eu abri o parênteses, eu coloquei entre os parênteses aqui, ó, abri e fechei, né? Coloquei entre os parênteses a minha condição, ou seja, se número 1 for maior do que número 2, e aí eu abri as chaves aqui, tá vendo? Ó, e criei um bloco de código aqui dentro. Eu vou usar um comando aqui, que é o comando sout, S-O-U-T. E eu, dessa forma, eu aperto o Tab, né? O Tab que eu já falei para vocês, e ele completa o código para mim. System.out.println. Ou seja, print, né? Esse ln significa uma abreviação de line, de linha. Então quer dizer, imprima uma linha na saída, tá bom? Out é a saída do sistema. Imprima uma linha na saída do sistema. Então Java ele é uma linguagem muito descritiva. Só em ler o código você já sabe mais ou menos o que é que ele faz. E aqui tanto eu posso colocar um texto entre aspas, como eu disse para vocês, como eu posso imprimir o resultado de uma verificação. Nesse caso eu vou botar aqui um texto chamado sim, é maior. Pronto. Então o que é que acontece? Se eu executar esse código aqui, nada vai acontecer. Por quê? Porque número 1 ele não é maior do que o número 2, ou seja, o 5 ele não é maior do que o 8. Para executar esse programa, eu vou clicar aqui nessa setinha verde, aqui em cima, tá bom? E aí vou esperar um pouquinho. Você clica, você espera um pouquinho, e ele vai dar a saída do programa. Pronto. Você pode ver que está aqui, ó. O programa foi construído com sucesso e nenhum erro foi apresentado. Pronto. Dessa vez eu vou mudar. Vou colocar aqui ó, o símbolo de menor, ou seja, número 1 é menor do que número 2. Pronto. E dessa vez ele vai executar esse código aqui, né? Porque é uma condição verdadeira e vai mostrar o resultado. Então eu vou executar aqui o programa. Pronto, está aqui, ó. Ele executou o programa e como vocês podem ver aqui, ele deu o resultado, ó. Sim é menor. Exatamente o texto que eu escrevi aqui. Então é assim que você trabalha com verificações. As verificações que você pode fazer aqui entre números é se o número é maior, se o número é menor, se o número é maior ou igual, se o número é menor ou igual, se o número é igual ao outro, tá bom? Nesse caso eu vou botar aqui número maior e aí vou botar assim, ó. Sim é maior, né? Maior.
E aí, depois do if, você tem também o bloco else. Ou seja, o else ele significa o se não. Ou seja, se número 1 for maior do que número 2, realize tal operação. Aí vem por else. Se não, aí você vai colocar outra condição aqui, por exemplo. Vou botar aqui o salt, né? Vou botar aqui. Opa. Pronto. É um número menor. Pronto. Se eu executar esse código do jeito que está aqui, vamos ver o que, é que vai acontecer aqui, ó. Pronto, aqui eu executei o programa e tá aqui, ó, é um número menor. Então você vê que tá aqui, ó, é um número menor. Ele fez a verificação, número 1, ele é maior do que número 2? Não, não é, porque 5 não é maior do que 8. Então ele passou para esse bloco aqui, tá vendo? É um número menor. Mas eu também posso colocar outra coisa aqui, outra condição antes do else. Eu posso botar outra verificação, por exemplo, tá aqui, ó, else if, tá vendo? E aí eu coloco aqui, por exemplo, número 1, ele é igual a número 2. Pronto, vou botar aqui um salt e botar aqui são números iguais. E agora eu encerro colocando aqui o else, tá vendo? Escrito a terceira mensagem, né? É um número menor. Pronto. Aqui está o nosso código. Eu vou executar aqui o programa, tá bom? Veja, é um número menor. Então ele identificou que 5 é menor do que 8. Se eu colocar aqui, por exemplo, 9 no número 1, eu vou executar de novo o programa. Bom, então aqui o resultado, ó, sim é maior, ou seja, ele identificou, né, que o 9 ele é maior do que o 8, que ele entrou nesse bloco aqui. Ou seja, ele ignorou todo esse resto de código aqui e executou somente essa linha aqui, porque ele identificou número 1 maior do que número 2. Agora eu vou colocar os dois aqui como sendo 8. E eu vou executar o código para a gente ver o que é que acontece. Veja, está aqui, ele deu o resultado, olha, são números iguais. Então, como você pode ver, ele ignorou esse primeiro trecho aqui do código, ignorou esse final aqui e executou somente essa linha aqui. Então, você pode ver que é assim que a gente trabalha com verificações. Veja, se número 1 for maior do que número 2, você imprime na tela, sim, é maior. Se os dois forem números iguais, ou seja, ele não é maior. Então, próxima verificação qual é? O else if. Else if, se número 1 for igual a número 2, então você vai imprimir são números iguais. Não, também não é. Número 1 não é igual a 2. Então qual é a próxima verificação? Ah, não tem nenhuma outra. Então vamos para o else aqui. O else diz o quê? É um número menor. Mas eu posso colocar aqui também vários outros blocos. Eu posso botar aqui vários else ifs, tá bom? Da forma que eu quiser, um atrás do outro. Posso botar aqui, ó. Número 1 é menor do que número 2, tá bom? Eu vou fazendo as condições. E no final eu encerrar com else aqui. E posso colocar aqui número não identificado. Pronto, é uma forma também de se trabalhar. O que eu estou querendo dizer com isso é que depois que você abre um if aqui, tá bom? Você pode colocar quantos else ifs você quiser. E no final você pode encerrar com esse else, tá bom? Isso aqui é uma forma de verificação de dados que você pode estar fazendo. Então vou apagar aqui tudo isso agora. Pronto. E aqui a gente vai começar agora a construir uma string. Uma string ela é um texto. Então, por exemplo, digamos que eu quero aqui, eu vou criar uma variável chamada nome. Vou colocar aqui Jones, tá bom? Pronto. E agora eu vou criar aqui uma string que ela deve ter esse nome. Vou colocar aqui string imprimir, que é o que vai ser impresso na tela. Essa string imprimir, ela vai ter o seguinte texto. Ela vai ter o nome do cliente é espaço. Eu vou botar aqui mais nome, ponto e vírgula para encerrar, tá bom? Se eu vim aqui e imprimir, né, na tela esse imprimir, veja também o seguinte. Pronto. Eu não coloquei esse imprimir entre aspas. Se eu colocar entre aspas, ele vai sair o nome imprimir, veja bem. Vou deixar assim entre aspas para você ver e vou executar o programa. Pronto, aqui você pode ver que o que ele colocou aqui, ó, foi o nome, o texto, né, imprimir. Então, conforme eu botei aqui entre aspas, ele escreveu lá. Então, vou apagar aqui essas aspas agora.
você pode ver que o imprimir, ele até, ó, quando eu clico aqui, ele fica meio que sublinhado, tá vendo aqui? Ele fica destacado, tanto o nome da variável em cima como embaixo. Isso é para mostrar que se trata da mesma coisa. Então agora o que ele vai mostrar na tela não é mais a palavra imprimir, mas sim o conteúdo da variável imprimir. Então vou executar aqui o programa. Pronto, tá aqui, ó. O nome do cliente é Jones. Então pode ver que ele juntou, né? O nome do cliente é, que está entre aspas, mas tem que ter esse mais aqui, tá bom? O conteúdo da variável nome. Então é assim que a gente junta um string, tá bom? Mas tem outra forma também de se trabalhar dessa forma aqui. Com esse tipo de texto aqui. Por exemplo, eu vou deixar aqui a variável. Pronto, deixar aqui a variável Jones, né? Que tá guardando meu nome aqui em cima. E uma forma que a gente tem de fazer também é a seguinte: string imprimir, ela será igual a string.format, tá bom? Tá aqui, ó, string.format. Aqui eu vou colocar a string, né? Colocar aqui, ó, o nome é. E aí eu vou terminar colocando um símbolo de porcentagem com S, tá bom? Símbolo de porcentagem S. E aqui no final, depois dessa vírgula, eu boto o nome. Veja, o que é que acontece? Esse esse símbolo de porcentagem S aqui, ele vai ser substituído por essa variável nome aqui, tá bom? Isso se eu usar esse método aqui, ó, string format. Eu não aconselho você estar usando logo no começo, você está aprendendo a programar, eu não aconselho que você decore e comece a usar essa forma aqui, esse método aqui. Porque, vamos ser sinceros, ele é de uma leitura mais difícil, ele é de uma escrita mais difícil, ele é mais complexo do que a forma que eu usei anteriormente agora, tá bom? E agora eu posso usar o método sort, né? Cadê aqui? Imprimir. Pronto. E agora eu vou executar aqui o código para você ver. Pronto, tá aqui como você pode ver, ó, o nome é Jones. Pronto, ele substituiu esse símbolo de porcentagem S pela variável Jones que tem aqui após a vírgula. A forma que eu expliquei para vocês agora recente foi essa daqui, ó. String, vou botar aqui mostrar, né? Será igual a o nome do cliente é. Vou botar aqui mais nome, ponto e vírgula. Pronto. E agora eu vou executar aqui o código, veja bem. Cadê? Sort, pronto. Mostrar. Eu vou executar esse código aqui que ele vai mostrar primeiro a linha de cima, tá bom? E depois a linha de baixo. Tá aqui, ó. Primeiro ele mostra a linha de cima, depois ele mostra a linha de baixo. Tá aqui, ó. Como você pode ver, tá aqui, ó. O nome do cliente é Jones, o nome é Jones. Então, o que a gente está tentando mostrar aqui peraí, tá aqui. O que a gente está tentando mostrar aqui é exatamente isso. Que tanto faz você escrever dessa forma aqui de cima, como você escrever dessa forma aqui de baixo. O resultado vai ser igual. O resultado é que ele vai juntar um texto com outro texto, tá bom? Então, eu prefiro usar essa forma aqui de cima. Muitos programadores novos, recentes, eles estão usando, nesses programas mais atuais, essa parte aqui de baixo, ó, esse string.format aqui de baixo, tá bom? Eu não uso isso, eu não gosto de usar isso. As pessoas que usam essa segunda forma que eu mostrei para vocês, que ela está na variável imprimir, são pessoas que também programam em Python, em linguagens desse tipo, que elas estão... O Python, ele usa muito essa questão do format aqui, tá bom? Então, eles consideram mais fácil, mais simples você usar dessa forma aqui. Eu não considero. Sinceramente, eu acho muito mais fácil a forma antiga, que é você botar a string, mais nome da variável, mais string e por aí vai. Você vai construindo assim. Porque fica muito mais fácil você localizar, quando você está lendo, o que é cada coisa. Entende? É melhor do que, por exemplo, aqui. Se eu tivesse mais do que um aqui, desse daqui, eu poderia sair botando assim, ó. Mais tarará, tarará, tarará. Pronto, eu vou até descer aqui para a linha de baixo, ó. E aí eu saí botando aqui nome, nome, nome. O que é que acontece? O que eu estou querendo dizer que... Vou até criar outras variáveis aqui para vocês entenderem. String idade, string altura, né? E botar aqui string CPF. Pronto, assim. Então colocarei aqui nome,
idade, altura, opa, vou botar aqui a altura, e aqui para encerrar eu vou botar o CPF. Pronto. Cadê? Tem que inicializar as variáveis aqui, né? Então, peraí. Pronto. Então, o que é que acontece? Você veja que usando essa segunda forma aqui, ó, string format, eu simplesmente saio colocando esses símbolos aqui, que vão ser substituídos na ordem, né, por esses aqui. Então, o que é que acontece? Eu tenho que identificar aqui no texto qual é a ordem, né, qual é o número, qual é a posição que eu tenho isso daqui e qual é a posição que eu tenho isso daqui. Se eu tiver muitos textos, assim, muitas variáveis sendo colocadas, introduzidas dentro de uma string, chega uma hora que eu perco muito tempo contando, entendeu? Até descobrir em que posição do texto tá cada uma daquelas coisas. Por exemplo, aqui, altura. A altura é a terceira posição, né? Aqui. Então, deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3. Pronto. Então, tá aqui a altura. Esse daqui significa altura. Eu acho isso muito complicado de se fazer. Sério mesmo. É perda de tempo isso daqui. Então, eu acho muito mais fácil fazer como eu vou fazer aqui em cima agora. Veja. Eu tenho aqui o nome, né? Aí eu coloco aqui nome, mais idade, mais vou botar aqui altura, mais CPF. Pronto. Então, olhando assim, fica muito mais fácil de você identificar o que é cada coisa, a posição em que se está cada uma dessas coisas. Pronto. Então, são duas formas de você trabalhar, o resultado vai ser igual, mas eu estou mostrando aqui para você poder saber e conhecer. Outra coisa que a gente pode estar olhando aqui são os arrays, né? Questão de arrays e listas. Veja, um array ele é uma lista mesmo, uma coleção de informações, de conteúdos. Então, por exemplo, digamos que eu quero uma lista de números, não é? Tem várias formas de eu criar essa lista. Uma dessas formas de se criar uma lista é a seguinte: eu vou colocar aqui, por exemplo, vou botar aqui int, vou abrir e fechar aqui os colchetes, né? Eu vou botar aqui idades, por exemplo, no plural aqui. Não é obrigado a botar no plural, tá bom? Só estou botando aqui para identificar. E nesse lado aqui eu abro e fecho chaves. E aqui dentro dessas chaves eu vou colocar as idades. Por exemplo, eu vou botar aqui 27,12,50,33. Pronto, essas aqui são as idades. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui para imprimir o método sort, né? Eu vou escrever aqui idade, vou abrir e fechar aqui os colchetes e vou botar um número. Se eu colocar 0, ou seja, toda lista em Java, toda array, ele vai começar da posição 0. Então, o 0 vai ser o 27, o 1 vai ser o 12, o 2 vai ser o 50 e o 3 vai ser o 33, tá bom? Se eu executar aqui esse programa, veja só. Pronto, você veja aqui que ele me exibiu a informação 27, entende? Porque eu peguei a posição 0 do array. Se eu colocar aqui, por exemplo, a posição 2 e executar o programa de novo, aqui ele me mostrou o valor 50. Então, essa é uma forma que eu tenho de criar uma lista de números, tá bom? De valores. Só que qual é o problema disso daqui? É porque a quantidade que eu tenho aqui ela é fixa. Por exemplo, eu posso colocar aqui agora idades 2, né? Igual a, por exemplo, 44, ponto e vírgula. Dessa forma, eu vou estar substituindo esse 50 aqui pelo número 44. Mas se eu colocar, digamos, por exemplo, idades, né? Abrir o colchete aqui, botar aqui assim, ó, 7 igual a 70, ponto e vírgula. Se eu tentar executar esse código aqui, por mais que não esteja apresentando erro agora, ele vai dar erro. Por quê? Porque o meu array, a minha lista de idades, ela só tem espaço para 4 números, porque foi o que eu coloquei na criação dessa lista. Se eu criei ela com 4 espaços, se eu tentar adicionar, né, um valor, um número ao 7º espaço, vai dar erro, porque o 7º espaço ele não existe. Ele só tem 4 espaços aqui. Então, para isso, eu vou executar aqui o programa para vocês poderem ver. Pronto, tá aqui. Aqui você pode ver que ele deu um erro, ó. Uma exceção na thread principal, ou seja, na execução principal. E aqui ele vai dizer qual o erro. Ó, Javaling, aí tá aqui, ó, array index out of bound exception. Ou seja, o índice ele está fora
da largura, né? Ele está fora do comprimento da lista. Ou seja, no caso, um índice 7, aqui tá bem vendo, ó, o index 7, tá bom? Ele não existe no nosso array, porque a gente só criou 4 espaços. Então, essa forma aqui de você criar uma lista, ela tem essa limitação. Você tem que colocar todos os valores da lista no momento da criação dessa lista e depois você não pode acrescentar novos valores e você não pode retirar novos valores. Os espaços, eles vão estar sempre ali fixos, tá bom? Se eu criei esse array com 4 valores, ele vai ficar com 4 valores até que o programa se feche. Então, para poder passar por cima dessa limitação, dessa forma de se criar uma lista de valores, tanto de números como de strings e por aí vai, eu também posso criar assim, veja, string nomes, tá bom? E aqui eu coloco entre chaves os nomes, aqui eu posso colocar assim, ó, por exemplo, vou botar aqui Jones, aí sempre separando por vírgulas, tá bom? Jones, botar aqui Maria, botar aqui João, e assim eu vou criando os nomes, mas tem essa limitação que eu disse para vocês agora. Para criar uma lista que não tenha esse tipo de limitação, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai criar um list, tá bom? Aí você vai colocar aqui entre esses símbolos de menor e maior, você vai colocar aqui o símbolo de menor, você vai dizer qual tipo de informação que você quer guardar nessa lista. Se são números, se são nomes, por aí vai. Então vou colocar aqui uma lista de textos, né? String, tá vendo? List string, vou botar aqui nomes, tá vendo? Isso significa que eu estou criando uma lista que ela vai guardar textos. Esses textos serão nomes. Eu botei aqui para chamar essa lista através da palavra nomes. Vou botar aqui que será igual a. E agora muda um pouco aqui, mas é bem parecido. Eu boto aqui, ó, array list, tá bom? Ó, se eu apertar Ctrl o espaço no teclado, ele já abre essa janelinha aqui para poder me ajudar, tá vendo? Ó, com array list. Então, depois que abre, eu só aperto Start ou aperto o Enter, quer dizer, e ele vai completar para mim algumas coisas. Se ele não completar, aí eu termino aqui, ó, abro e fecho o menos e mais, abro e fecho os parênteses, termino com ponto e vírgula. Nesse caso aqui, você pode ver que está dando um erro, está em vermelho, está dando erro, mas bem aqui na linha aparece um símbolozinho de lâmpada. Quando eu clico nele, ele aparece aqui, ó, adicionar importação para Java util-list. Eu vou apertar e você vai ver que ele vai adicionar uma linha ali em cima. Tá aqui, ó, import Java util-list. Ou seja, tanto esse list aqui como esse array list aqui, eles são classes do Java, tá bom? Então são classes que eu preciso importar para dentro da minha classe, que é essa que eu estou escrevendo agora, para poder usar as funções dele. New. Pronto. O que estava dando erro aqui era a falta dessa palavra new aqui, tá bom? Então, list string nomes, né? Ele é igual a new, de novo, array list. Dessa forma aqui. Isso aqui são coisas que você vai ter que decorar, tá bom? Infelizmente vai ter que decorar. Você pode escrever no papel, guardar assim, colar na parede do lado, enquanto você decora, para você estar sempre lembrando como é que se faz, escreve no caderno, mas são coisas muito usadas em programação que você vai ter que decorar. Então você vai assistir essa videoaula aqui, se você não aprendeu, várias e várias vezes. Eu acredito que essa videoaula que ela está com 1 hora, ela ainda vai se estender aqui por mais pelo menos 1 hora, ou 40 minutos para poder mostrar tudo que tem para mostrar aqui, só nessa revisão que a gente está fazendo das 5 primeiras aulas, tá bom? Antes de prosseguir aqui com o que a gente está aprendendo de Java. Mas voltando aqui, qual é a diferença agora? Essa minha lista de nomes, até o momento, ela está vazia. Então agora eu posso fazer assim, ó, nomes, ponto. Quando eu escrevo ponto, ele já abre essa lista aqui de operações, né, de funções que eu posso realizar. A primeira delas, você pode ver que tem escrito add, de adicionar. Eu só aperto Enter. Pronto, ele completou. Aqui entre os parênteses, eu vou colocar o nome que eu quero adicionar. Poderia ser um número, se fosse uma lista de números. Nesse caso, é uma lista de strings. Então, eu vou botar aqui, ó, Jones, ponto e vírgula. Aí bota aqui, ó, nomes, ponto, add para adicionar. Vou colocar aqui, assim, Maria. Pronto, vou botar aqui, cadê nomes, ponto, add. Colocar aqui Neide. Pronto, assim.
Cadê? Nomes.add, vou botar aqui, Fernando, opa, pronto. E assim eu vou adicionando nomes à minha lista. E eu posso adicionar nomes assim praticamente infinitamente, quantos eu quiser, basicamente. E cada vez que eu adiciono, a lista ela se reorganiza de forma a ter um espaço a mais, tá bom? Para nunca faltar espaço para os nomes. Se eu quiser retirar um nome daqui, por exemplo, eu vou botar aqui, ó, nomes.remove, tá aqui, ó, remove, e aí eu vou botar aqui o nome que eu quero tirar. Vou botar aqui, pronto, esse Neide e dar um ponto e vírgula. Dessa forma, eu adicionei esses 4 nomes. Nessa linha aqui, eu removi o nome Neide. E agora eu vou mostrar para vocês também a questão do laço de repetição. O laço de repetição, a gente chama ele de for, tá bom? Esse for aqui, ele significa um trecho de código que vai ficar se repetindo enquanto uma condição for verdadeira. Existem muitas formas de você criar um for desse daqui. Eu vou mostrar uma que é uma das mais simples, tá bom? Que é o seguinte, eu vou abrir aqui os parênteses, aí eu vou botar aqui, ó, string temporário, botar aqui um ponto duplo, tá bom? E o nome da nossa variável nomes. E vou abrir esse bloco. Veja como é que eu fiz, ó. For, eu criei um string chamada temporário, botei o ponto e vírgula e botei aqui esse nomes, tá bom? Isso significa que esse nosso for aqui, ele vai percorrer cada um dos valores, cada um dos nomes que estão guardados, né, dentro da nossa lista de nomes aqui. Então agora eu vou imprimir na tela, ó. Salt, cadê? Salt. Vou botar aqui, ó, temporário, tá bom? Então o que é que acontece? Para cada nome que existir dentro da nossa lista, esse nosso for aqui, ele vai executar esse comando, o system.out.println, para imprimir o nome, e ele vai pegar o valor seguinte. Por exemplo, ele vai começar por Jones. Qual o valor seguinte? Quando ele terminar essa volta? Ah, é Maria. Pronto. Qual o valor seguinte? Vai ser Neide? Não, porque Neide já foi removido. Tá vendo? Antes do bloco executar, o Neide foi removido. Então ele vai para o Fernando. Eu vou executar aqui o código para vocês poderem ver como é que funciona. Pronto. Aqui executou e podem ver, ó, Jones, Maria, Fernando. Ele não mostrou o nome Neide porque o nome Neide ele foi removido antes que o for aqui ele fosse executado. Eu vou tirar esse trecho de linha aqui agora e vou executar o programa de novo para vocês perceberem que agora o nome Neide ele vai aparecer aqui. Pronto, está aqui, ó. Jones, Maria, Neide, Fernando. Certo, então essa segunda forma que eu considero um pouco mais complicada, mas que ela é necessária dependendo da parte do programa que você estiver criando, desenvolvendo. Então, assim, dependendo do que você está criando, essa segunda forma ela vai se mostrar algo necessário, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, for, abrir e fechar os parênteses. Eu coloco aqui, ó, int espaço i. Esse i, pessoal, ele é uma letra aleatória. Eu posso colocar aqui index, tá bom? Uma palavra, pode colocar x, o que eu quiser. Mas a gente costuma usar assim, int i é igual a 0. Vou botar aqui, ó, 0, ponto e vírgula. E aí eu boto menor do que nomes.size. Esse size, ele vem do inglês de tamanho, ou seja, nomes.size ele vai me retornar qual o tamanho da minha lista. No caso aqui ele vai retornar 4. Nomes.size vai ser igual a 4. Por quê? Porque eu tenho 4 nomes dentro da minha lista. Então conforme eu adiciono mais nomes dentro da minha lista, se eu quiser saber quantos nomes eu tenho guardado lá, é simplesmente eu usar esse nomes.size. Se o nome da variável for outro, então eu vou substituir esses nomes aqui pelo nome da variável, tá bom? Isso daqui serve para as listas. Ponto e vírgula aqui. E aí eu coloco aqui um i mais mais. Pronto, e abro o bloco. Pessoal, esse mais mais aqui, ele significa adicione uma unidade. Isso significa que cada vez que o programa executar esse bloco aqui i mais mais, a minha variável i, ela vai ser igual a ela própria mais um número. Por exemplo, se o i é igual a 0, aí eu chamo o i mais mais. Então, o i mais mais ele vai dizer que 0 mais 1 é igual a 1. Então, o i vai valer 1. Pronto, agora o i vale 1. Aí eu chamo de novo o i mais mais.
O i++ ele vai ser traduzido como 1 mais 1 igual a 2. Pronto, o i agora vale 2. Então, toda vez que eu chamar o i++, ele vai pegar o valor que tiver na minha variável, ele vai somar um dígito a esse valor e ele vai devolver para a variável. Terminei aqui entre os parênteses, né, a minha verificação. Aí eu abro aqui as chaves, tá bom? Pode ver que quando eu clico aqui fica esverdeado, mostrando que é um bloco de código. E aqui dentro eu vou dizer o que é que eu quero. Eu vou botar aqui o sort, tá bom, né, que é o nosso sistema de println. E aqui eu vou botar o nomes, ponto. Nomes, ponto. Quando eu boto ponto, ele vai abrir esse menu aqui. E eu uso a palavra get, tá bom? Esse get do inglês, ele significa pegar. Então, toda vez que eu coloco nome.get, eu estou dizendo nomes.peg. Tá bom? Vou apertar aqui Enter. E você vai ver que ele me abriu outro parênteses aqui, já com o i dentro. Vou até separar aqui, ó, para você ver. Pronto, tem esses parênteses aqui. Esses parênteses aqui, eles são do método get, que é esse daqui. E esse método get, ele precisa de um argumento, ou seja, um número, um índice da lista. Ele está perguntando aqui, qual posição da lista você quer que eu pegue? Se eu escrevesse aqui, por exemplo, a posição 1, no lugar de usar a nossa variável i, eu estou botando aqui 1. E agora eu vou executar o código para você ver o que é que acontece. Veja, ele imprimiu 4 vezes o nome Maria. Por quê? Esse trecho aqui da linha, o que é que ele está dizendo? Crie uma variável chamada i e diga que essa variável vale 0. Aí aqui no meio ele está dizendo, veja, enquanto i for menor do que nomes.size, ou seja, enquanto i for menor do que a quantidade da lista, enquanto for menor do que o número de itens que tem na lista, você vai executar esse código aqui e vai adicionar um número a mais. Ou seja, se eu tenho 4 nomes, a gente deduz que esse código aqui ele vai ser executado 4 vezes. Mas como nas 4 vezes esse número 1 aqui ele está fixo, ele vai chamar sempre o item de posição 1. Como a gente viu, a lista começa do 0. Então, 0 é Jones, 1 é Maria. Então, dessa forma, ele imprimiu 4 vezes o nome Maria. Ele executou 4 vezes e nas 4 vezes ele chamou o nome Maria. Se eu substituir aqui agora por i, ou seja, pela nossa variável i, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar i igual a 0. I é menor do que lista.tamanho? É. Então, execute esse código aqui chamando a posição i da nossa lista. A posição i ela vale 0. Chamou? Chamou. Então agora você encerra o código acrescentando um número. Então o nosso i que valia 0, agora ele vale 1. Aí ele vai executar de novo. I, ele ainda é menor do que o tamanho da lista? Sim, ele ainda é menor. Então ele vai executar de novo esse código aqui, chamando a posição i, que agora vale 1. Então agora ele vai imprimir Maria. Terminou, ele vai chamar o i++. O i que antes era 1, agora vai valer 2. Aí ele vai verificar. O i, ele ainda é menor do que o nomes.sizes, ou seja, do que o tamanho da lista? Sim, ele ainda é menor. Então execute mais uma vez, chamando a posição i da lista. O nosso i agora é o 2. O 2 é o Neide. Então, vou colocar aqui de novo 0 e vou executar o código para você ver isso acontecendo na prática. Pronto, tá aqui, ó. Jones, Maria, Neide e Fernando. Tá vendo? Ele imprimiu os 4 nomes. Agora uma coisa que você pode... que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu não quero, por exemplo, que a minha lista ela comece da posição 0. Eu quero que a minha lista comece, por exemplo, um pouco mais da frente. Que a minha lista comece da posição 2, por exemplo. Então, vou apagar aqui e vou botar 2. E vou até adicionar mais alguns nomes aqui para você ver. Ó. Por exemplo, nomes.add. Vou botar aqui Paulo, encerra com ponto e vírgula. Vou botar aqui nomes.add de novo. Vou botar aqui Lucilene, pronto. Encerrar aqui com ponto e vírgula. Vou botar aqui nomes.add. Vou botar aqui Janaína. Pronto. Então, o que é que acontece? Se eu executar esse código dessa forma aqui, começando a nossa contagem do número 2, o que é que acontece? 0, 1, 2. Isso significa que o nome Jones e o nome Maria ele não vai aparecer. Ele só vai mostrar do nome Neide para cima. Então, eu vou executar aqui o código para você ver. Bom, então aqui, ó, como eu disse, aqui, ó, Neide, Fernando, Paulo, Lucilene e Janaína.
Ele ignorou o nome Jones e Maria. Por quê? Porque a contagem começou do 2. Se eu colocar assim, ó, por exemplo, nomes, né? Ponto size menos 2. Veja, eu estou botando menos 2 aqui. Isso significa que é o tamanho da minha lista menos duas posições. Dessa forma, ele vai começar no Neide, vai imprimir Neide, Fernando e Paulo. O Lucilene e o Janaína ele não vai imprimir, ele vai parar antes. Entende? Porque veja bem, qual é o tamanho da nossa lista aqui? Ele vai ter 7 nomes. 7 menos 2 igual a 5. Então, vou executar aqui o código para você ver o que é que acontece na prática. Tá aqui, ó, como eu disse, ele imprimiu Neide, Fernando e Paulo, tá bom? Ele começou da posição 2 e ele terminou na posição 5. Então, é assim que a gente pode fazer um for. Então, você, para recapitular, você pode voltar aí no vídeo agora para ver que você tem as duas formas. Você tem o for que percorre do começo ao fim, né, que é aquele mais simples que eu disse, e você tem esse for aqui, que a gente usa uma variável int para servir de índice, e dessa forma a gente tem uma liberdade maior para poder decidir em que posição começar e em que posição terminar quando a gente está percorrendo a nossa lista, tá bom? Se você precisar percorrer uma lista, mas não precisar percorrer ela inteira do começo ao fim, é essa forma aqui que você vai usar, tá bom? Então, só para relembrar, eu vou criar aqui ó, um for. Vou botar aqui, ó, string t nomes. Pronto. E agora eu vou imprimir aqui, ó, um sort t. Pronto. Dessa forma aqui, com esse for aqui, eu vou imprimir todos os nomes da minha lista, do começo até o fim. Vou executar aqui para você ver. Pronto, tá aqui. Eu vou até reduzir um pouco aqui o tamanho da fonte para você ver, ó. Jones, tá aqui, ó. Jones, Maria, Neide, Fernando, Paulo, Lucilene e Janaína. Você pode ver que ele imprimiu todos os nomes aqui. Então, o for ele é muito útil para isso, para quando você está querendo percorrer uma lista de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma lista de vendas, entende? Da minha loja. Eu quero saber qual o valor total. Então, vou criar um for semelhante a esse daqui, que ele vai percorrer todas as minhas vendas e ele vai somar o valor de cada uma delas. Eu vou criar aqui um for, uma lista desse tipo aqui, só que com números, para você ter uma ideia. Então, aqui no lugar de string, eu vou mudar para integer. Veja bem, eu não escrevi aqui, tá bom? A palavra int, se eu escrever int, ele vai dar erro. Eu mudei um pouco aqui e coloquei integer. Tá aqui, ó, integer. Começando com I maiúsculo, tá bom? Então você tem que se atentar a esse tipo de coisa. Se fosse uma lista de double, por exemplo, eu colocaria também com maiúsculo double. Se fosse um float, eu também colocaria com maiúsculo float. Nesse caso, eu vou botar aqui, ó, integer. Pronto. Então acabei de criar aqui uma lista de valores inteiros. Vou botar aqui chamado vendas. Pronto. Então vamos colocar aqui, ó, vendas. Ponto. Aí tem o nosso método add, né? E aqui eu vou adicionando os números. Vou botar aqui, por exemplo, uma venda de R$ 12, ponto e vírgula. Aí botar aqui, ó, vendas.add, uma venda de R$ 20. E vou botando, ó, vendas.add, uma venda de 31. Vendas.add, uma venda de 77. E vendas.add, vou botar aqui, digamos, uma venda de 460. Pronto, tá aqui. Agora eu quero somar esses valores aqui. Existe uma forma de eu fazer isso daqui, que vai ser a seguinte, veja. Eu vou criar uma variável, um int, né? Que ela vai servir para resultado. Ela vai armazenar o resultado. Vai ser igual a 0. Pronto. Int resultado igual a 0. Agora eu vou criar um for. E esse for, ele vai somando ao resultado o valor das vendas. Então, veja bem, for int x. Esse x pode ser qualquer coisa, tá bom? Vendas. Pronto. Esse for aqui que eu criei, ele vai percorrer todos os itens que estiverem na minha lista de vendas. Ou seja, ele vai percorrer todos esses itens aqui. E agora eu vou colocar aqui... como é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, resultado. Tá bom? Tá aqui a nossa variável. Mais igual x. Ou seja, dessa forma aqui, esse mais igual, ele está significando o seguinte, que ele vai pegar o valor atual de resultado, ele vai somar com o valor de x, tá bom? E ele vai devolver para resultado. Por exemplo, se resultado é 0,
Aí ele está aqui no item 12. Ah, então 0 mais 12 igual a 12. Resultado agora vale 12, tá bom? Aí ele vai para o próximo item. Ah, x, ele agora está no segundo item, que é o 20. Então, se o resultado valia 12, 12 mais 20 vai dar aí 32. Então, o resultado agora vale 32. E ele vai somando dessa forma. E no final, depois de ele fazer toda essa soma, eu vou botar aqui um sort, tá bom? E vou botar aqui, ó, resultado. Pronto. Terminei de escrever aqui o programinha, eu vou executar para você ver. Ele vai imprimir o resultado da soma de todos esses números aqui. Tá aqui, eu executei e tá aqui o número 600, tá bom? Ele somou tudo aqui pra gente e ele chegou no número 600. Agora o que é que eu quero fazer? Não, eu não quero todas as vendas. O que eu quero fazer agora é somar somente as vendas que forem abaixo de R$ 100. Tá bom? Então eu vou fazer o if. Lembra do if que a gente reviu agora há pouco? Então eu vou colocar aqui, ó, if, colocar aqui, ó, se x for menor ou igual a R$ 100, tá bom? A 100 aqui no caso, a gente está se referindo a reais, né? Então eu abro esse bloco aqui, ó, se x for menor do que 100, eu coloco aqui, ó, resultado mais igual x, tá aqui, ponto e vírgula. Agora eu vou executar o programa para você ver. O valor que antes tinha dado 600, agora vai ser menor, porque ele vai descontar esse 460 aqui. Tá aqui, ó, executei o programa e tá aqui, ó, 140. Então você pode ver que ele não somou esse 460 aqui. Se eu mudar isso daqui agora, se eu quiser somar somente as vendas que estiverem abaixo do valor 50, pronto. Somente as vendas que estiverem abaixo de 50. Por lógica, você pode ver que ele vai somar somente esses três aqui. Ele vai ignorar esses dois aqui. Mas eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Aqui, ó, 63. Eu também posso fazer diferente. Eu posso colocar aqui, ó, só para os valores que forem maior do que 50. Então, dessa forma, ele vai somar só esses dois últimos aqui. Então, aí, como vocês podem ver, ele apresentou aqui o valor, ó, 537. Então, ele somou somente esses dois aqui. Então, é assim que a gente usa o laço do for, né? O laço de repetição for. E assim também que a gente pode estar usando o if, tá bom? Isso aqui é um exemplo mais prático de como se usa a lista, o for e o if. Eu também posso estar usando aqui, por exemplo, para o nosso if, né? Por exemplo, um valor de string. Vou botar aqui string texto será igual a minha casa é bonita. Pronto, ponto e vírgula. E aqui eu crio um if, por exemplo. Se texto, ponto. Aí aqui eu tenho algumas opções. Por exemplo, ó, starts with significa começa com. Então eu coloco aqui, ó, start with. E eu vou colocar aqui R, por exemplo. Pronto. Aí eu vou botar aqui um salt escrito. Sim, começa com R. Não, não começa com R. Vou criar outro if aqui então. Por exemplo, texto, ponto. Start with. Colocar aqui M. Pronto. Abrir aqui e colocar o nosso salt, né? A nossa mensagem. Sim, começa com M. Pronto. Terminou, vou colocar aqui outro else if, para você ver que eu posso colocar quantos eu quiser. Escrito aqui texto, só que dessa vez eu vou colocar aqui, ó, ends with, ou seja, termina com. Então eu vou botar aqui, ó, termina com, eu vou colocar aqui S, por exemplo. Aí coloca aqui o salt. Cadê? Tá aqui, ó. Sim, termina com S. Opa, com S. Caso não, eu vou botar aqui o else, né? No final de tudo. Eu vou botar aqui assim, ó. Salt. Pronto. Opa. Salt. Tá aqui. Não termina com S. Pronto. Dessa forma aqui, eu vou ter algumas verificações. Vou mostrar primeiro como é que vai acontecer dessa forma aqui. Você vai ver que ele só vai executar um bloco desses aqui. Então, por exemplo, mesmo que eu coloque aqui, ó, começa com M, sim, ele vai começar com M. Então, se eu colocasse isso aqui, ó, o nosso else, né, botar aqui um A, por exemplo, ele não iria mostrar essa segunda mensagem aqui do não termina com S ou alguma coisa do tipo. Por quê? Porque ele vai estar ignorando. Assim que ele executa, que ele acha uma verificação que é verdadeira, como no caso dessa aqui, o else if, né, texto começa com M,
todas as outras, ou seja, todo esse resto de código aqui, ele vai ser completamente ignorado. Então eu vou executar aqui para você ver. Então aqui, ó, sim começa com M. Como eu disse, ele executou esse bloco aqui, ó, esse bloco aqui, e ele ignorou todo esse resto aqui. Então eu posso fazer simplesmente assim também, ó. Apagar esse else, descer uma linha. Pronto, então agora eu tenho um if, né, com else if aqui, e eu tenho outro if aqui com else aqui. Eu vou executar o código de novo, você vai ver que ele dessa vez vai imprimir duas mensagens. Veja, tá aqui, ó, como eu disse, duas mensagens. Sim começa com M, minha casa é bonita, começa com M. E não termina com S, ou seja, termina com um A. Então você pode ver que ele fez duas verificações aqui. Essa daqui de cima e depois essa daqui de baixo. Se eu trocar aqui, ó, botar aqui, ó, por exemplo, rasa minha casa é bonita. Pronto, é só para um exemplo aqui. E executar de novo o código. Tá aqui, ó, sim começa com R, porque tá aqui, né, rasa minha casa é bonita, e não termina com S. Então você pode ver que dessa vez, no lugar de colocar esse else aqui, né, executar esse else if aqui, para começa com M, ele executou diretamente esse daqui do começa com R e ignorou o próximo. Então tá aqui um exemplo, né, de como você pode estar usando a estrutura do if. Mas você também pode estar comparando textos, por exemplo. Colocar aqui string, né? Texto escrito minha casa é bonita. Pronto. E agora eu vou criar outro texto aqui, né? Outra string chamada palavra. E nessa palavra eu vou botar aqui, ó, casa. Por exemplo, e agora eu vou colocar aqui no nosso if, né? Eu posso até colocar assim, ó. Texto.contains, né? Aqui, ó, tem concat, tem contains. E dentro eu vou botar aqui palavra. Pronto. Eu vou colocar isso daqui diretamente dentro do nosso Salt, para você ver que dá certo. Então, a Salt, aqui dentro, ó, aqui dentro dos parênteses do Salt, eu vou colocar o nosso comando, que é texto.contains. E entre os parênteses aqui do método contains, eu coloco palavra, a nossa variável. Ou seja, no texto, minha casa é bonita, contém a palavra casa, você vai ver que ele vai nos dar o resultado. Eu vou executar aqui, ó. Ó, true. True significa verdadeiro, tá bom? True é de verdade. Então, sim, o texto minha casa é bonita, ele contém a palavra casa. Se eu trocar aqui essa palavra casa, por exemplo, por reais, por exemplo, vou executar de novo o programa agora para você ver. Ó, false, tá vendo? Tá vendo aí, ó, false. Ou seja, o texto minha casa é bonita, ele não contém a palavra reais. Eu tenho outros métodos aqui também, como o start with, né, o ends with, que eu já tinha mostrado para vocês. E o método string, ele tem várias coisas assim para você estar testando. Por exemplo, eu posso estar mostrando aqui para vocês como transformar uma string, né, em um array de palavras. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, texto ponto, aí eu vou colocar aqui, ó, split, tá vendo, ó, split. Ele vai pedir para mim aqui uma letra ou pelo menos um trecho de frase, alguma coisa que eu possa usar para identificar o separador entre um bloco e outro, tá bom? Que é que vai separar uma coisa da outra. Nesse caso eu vou botar só um espaço. Tá vendo? Ou seja, eu quero que sempre que tiver um espaço, ele quebre isso e adicione como um bloco separado. Vou colocar aqui, ó, se eu clicar nessa lâmpadazinha aqui do lado, ele vai ter escrito aqui, ó, assign return value to new variable. Ou seja, para mim assinar ou retornar o valor, né, para uma nova variável. Então você pode ver que ele criou um array de string. Lembra que quando eu tenho o nome de uma variável seguido desses colchetes aqui, o que eu tenho aqui é um array, então cria uma lista, eu tenho uma lista de strings chamada split, ele já deu esse nome, eu posso mudar, que tem o conteúdo de texto separado, onde tinha aqui o espaço ele separou. E agora eu vou criar um for aqui, ó, para você poder ver isso aqui na prática. Então, string t de temporário, né, split, pronto. E agora eu boto aqui um salt, t. Pronto, eu vou executar o comando aqui para você ver. Veja, que ele imprimiu em cada linha separada, cada item. Ó, ele separou onde tinha espaço. Então, colocou minha casa é bonita. Dessa vez, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou mandar ele separar
aonde tiver a letra A minúscula. E agora a gente vai ver o resultado, tá bom? Tá aqui, ó. Você pode ver que ele separou aonde tinha um A, ele cortou. Tá vendo, ó? Onde tinha um A, ele cortou e nos trouxe aqui o resultado. E aí eu posso até dar um exemplo aqui para vocês agora, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o vírgula, né? Colocar aqui com chamando umas vírgulas aqui para poder estar adicionando os textos aqui. Eu sei dançar muito bem. Mentira, nossa, que mentira, não danço nada. Meu carro é muito bom. Outra mentira aqui também, né? Só pra gente descontrair. E colocar aqui, você está aprendendo, aprendendo Java. Pronto. E eu vou pedir para ele cortar, para ele dar esse split, aonde tiver uma vírgula. E agora eu vou executar o programa aqui para você ver. Tá aí, ó. Minha casa é bonita, eu sei dançar muito bem, meu carro é muito bom e você está aprendendo Java. Então você pode ver que onde tinha uma vírgula, ele fez o corte, né? Fez a separação e nos devolveu aqui, ó. Veja bem, uma lista com 4 textos. Eu posso até colocar assim, ó, um salt, tá vendo? E colocar aqui assim, ó, o tamanho da lista, da lista é, vou botar assim, mais texto.size. Cadê? Não, size não, ponto length. Veja, tem uma diferença entre você criar um array assim, ó. Se você cria um array dessa forma, então você vai usar o ponto length, tá bom? Se você usa uma lista daquela que a gente criou, que é a lista, é igual a new, array list, por aí vai. Então, daquela forma, o que é que você vai estar criando? Você vai estar usando o método size. Então, tem essa diferença. Mas dessa forma aqui, eu vou executar para você ver. Ó. Tá aqui, ó. O tamanho da lista nesse caso aqui, cadê? Ele deu 91, eu errei aqui. Tá vendo? Erro de lógica na programação ao vivo, meu garoto. Ele está dando aqui o número de caracteres do texto. Nesse caso aqui, existem 91 caracteres na frase toda aqui, no texto todo. Nesse caso, eu vou colocar aqui, cadê? Aqui, ó, split ponto. Cadê? Aqui, ó, split.length. Tá bom? Pronto. Agora sim, eu vou executar aqui o comando e você vai ver a diferença, que ele vai dizer realmente quantos textos existem separados por vírgula. Vou executar aqui. Aqui, ó, o tamanho da lista é 4. Pronto, agora sim deu certo. Se eu usar o método length diretamente num string, ele vai me retornar a quantidade de caracteres que tem naquela string, tá bom? Se eu usar numa lista, ele vai me retornar o tamanho daquela lista. Pronto. Existem outros tipos de listas aqui também. Por exemplo, eu tenho uma lista onde não possa repetir valores. Eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu criar aqui, ó, list, né? Uma lista de strings, por exemplo, e colocar aqui nomes igual a new. Aí eu continuo aqui da forma que a gente já viu, array list. Pronto. Assim, eu criei uma lista de nomes. Aí eu vou colocar aqui, ó, nomes.add Jones, ponto e vírgula. E agora eu vou duplicar esse nome aqui, ó. Pronto, vou adicionar 3 vezes e vou criar um for para poder imprimir esses textos. T nomes, como a gente já viu. Salt, né, que é o nosso sistema de println. T. Pronto, dessa forma aqui você vai ver que ele vai imprimir a palavra, né, o nome Jones 3 vezes. Por quê? Porque esse tipo de list aqui, ó, esse list, ele permite que sejam colocados valores duplicados, que um valor seja colocado com, ó, tá vendo? Sendo igual ao outro. Então, para a gente mudar isso daqui, digamos que você quer uma lista onde não possa repetir valores, então para isso a gente tem outros métodos, como o hashmap, por exemplo. Então eu vou criar aqui um set, ó, set de string chamado nomes, será igual a new, não, hash set. Aqui, ó, pronto, aqui, ó, um hash set. Então você vai criar aqui um set, né, de strings. Você vai dizer que ele é igual a um novo hash set. Se antes a gente tinha uma lista que era igual a uma nova array list, dessa vez você tem um set, que esse set é igual a um new hash set, ou seja, um novo hash set. E agora eu coloco aqui, ó, nomes ponto, o edge, né? E agora eu vou botar aqui, ó, Jones, pronto, ponto e vírgula.
Vou duplicar aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou criar um for, tá bom? Então aqui eu vou criar um for, tá bom? String t, nomes. Pronto. E agora eu vou dar o nosso salt, né? T, o temporário aqui, que a gente já está acostumado a usar. Agora eu vou executar o programa para você ver. Tá aí, ó. Você pode ver que ele retornou somente uma vez a palavra Jones, o nome Jones. Porque esse set aqui, diferente do list, ele não permite que um valor ele seja duplicado, tá bom? Então, toda vez que você quiser uma lista que não possa ter repetições, você vai usar o set. E agora eu vou mostrar aqui para vocês uma lista que ela é mapeada de forma chave-valor. Ou seja, para cada chave você tem um valor diferente. Então, para isso, a gente vai criar aqui um map, tá bom? Ele vai receber aqui um string e um integer. Pode ser outras coisas também. Pode ser integer integer, pode ser string string, por aí vai. Então, aqui vai ser string integer. Por quê? Porque eu quero mapear nome e idade. Então, vamos ver o que é que acontece aqui, ó. Dados igual new. Aí vou botar aqui, ó, hash map, tá bom? Pronto, assim. Então tem um map que é igual a um novo hash map. Pronto. E agora eu vou colocar aqui, ó, dados ponto. Não, se antes eu estava usando o método add, agora eu vou usar o método put, tá bom? Put de colocar, de empurrar, de pôr naquele lugar. Então esse método aqui ele vai pedir um string, né, e um valor. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, Jones 27. Eu vou colocar aqui o dados.put, cadê? Dados.put. Pronto, eu vou colocar aqui, ó, Janaína 30. E aí eu vou botar aqui também dados.put. Colocar aqui, por exemplo, Maria 12. E por aí vai. Pronto. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um outro for, tá bom? Veja que dessa vez eu criei o for de uma forma um pouco diferente. Se antes eu botava simplesmente o nome da minha lista, dessa vez eu coloquei aqui dados.values, tá bom? Porque se eu colocasse dados aqui, né, alguma coisa do tipo, ele ia estar querendo buscar as chaves, ou seja, a chave é o nome da pessoa, então ele iria retornar um string. Como eu quero que ele retorne a idade, tá vendo? Então eu coloquei o values. Então dessa forma que ele vai retornar uma lista de valores para mim, e não uma lista de nomes como tem ali. Se eu executar o programa dessa forma, veja bem. Tá aqui, ó, ele retornou 27, 30 e 12, as idades. Então, qual é a vantagem de você usar esse tipo de map aqui? Eu posso fazer assim, um sort, tá bom? Vou abrir aqui para você poder enxergar melhor sem a interferência dos parênteses. Eu posso botar assim, ó, dados.get, tá bom? Get. E eu vou colocar o nome aqui, por exemplo, Maria. Pronto. Dados.get Maria. Ele vai me retornar a idade da Maria. Então, eu vou executar aqui para você ver. Tá aqui, ó. Ele me retornou o valor 12. Então, como você pode ver, eu chamei o Maria, mas ele me retornou 12. Então, o map ele serve justamente para isso, para você poder mapear uma chave e um valor. Tudo que tiver na chave tem valor. Então, coloquei aqui, ó, chave Jones, valor 27. Chave Janaína, valor 30. Chave Maria, valor 12. Então, serve para você estar fazendo esse tipo de casamento, tá bom? Entre duas informações diferentes. Então agora eu já mostrei para vocês aqui até agora o array comum, mostrei a lista, mostrei o set, que não permite repetição, né? A lista permite, e mostrei agora o map, que é para você estar mapeando esse tipo de coisa. Agora a gente vai ver aqui a questão de classes, né? Objetos e funções. Veja bem, uma classe, quando você vai criar, ela é como se fosse uma receita de bolo, tá bom? Então você tem, deixa eu acender a luz aqui. Pronto. Então você vai criar uma classe. Você vai ter, como se fosse aquela, como eu estava dizendo, a receita de bolo em si. Você vai dizer tudo que aquela classe pode fazer, quais as informações que ela precisa, e por aí vai. Como se fosse uma receita de carro, talvez. Você vai dizer que um carro ele tem 4 rodas, ele precisa saber qual motor que vai ser usado, qual a cor, qual a placa, e por aí vai. Então vamos criar aqui uma classe, tá bom? Vindo para cá, ó, aqui no nosso pacote, que a gente já tinha criado no nosso projeto, né? Você clica com o direito, vem aqui em New, e aqui do lado vai ter aqui a opção Java Class. Você vai criar aqui uma classe. Essa classe a gente vai chamar de carro, exatamente assim, carro, e vai clicar aqui em Finish. Você vai ver que ele já vai abrir aqui a nossa classe. Pronto. Inclusive aqui em cima está a classe que a gente já tinha e está o nosso carro.
Pronto. Esse carro aqui, o que é que vai acontecer? A gente vai precisar de algumas informações dele. Por exemplo, eu posso colocar aqui um string nome. Posso colocar aqui também, por exemplo, um string marca, né? Posso colocar aqui um int idade. Pronto, vai ser a idade do carro. E agora eu vou ter aqui uma coisa chamada método construtor. O método construtor ele vai servir para poder adicionar valores a essas variáveis. Na prática, é um pouco complexo de explicar assim, mas na prática, vendo acontecer, você vai entender direitinho o que está acontecendo. Veja, eu vou dar um Ctrl espaço, simplesmente aperto aqui Ctrl espaço, e ele vai me dar duas opções aqui em primeiro lugar. Uma é carro, né? E ele só vai abrir e fechar aqui os parênteses e vai ter o generate, um carro vazio. E o outro ele vai ter que é um carro. Aí vai ter o string nome, string marca, string idade. É isso aqui que eu vou usar. Pode ver que ele completou, ele criou esse bloco de de código aqui para mim. Só que você está vendo que aqui ó, tem this.nome igual a nome. Qual é a diferença? Esse this aqui, ele se refere, quando você bota esse this, a uma variável que esteja fora do método, que esteja dentro da classe em si. Então, veja, isso daqui é o método. Isso é o método. Isso daqui é a classe toda. Então, o método ele está dentro da classe. Quando você quiser se referir a uma variável que está dentro da classe, mas que está fora do método, você vai usar o this aqui. Então, this nome, você pode ver que ele selecionou aqui em cima e aqui embaixo. This nome é igual a nome. Tá vendo que um é verde e um é laranja? É justamente para você identificar o que é o que. Esse nome laranja, ele se refere a essa variável nome aqui do nosso método construtor. E esse this nome aqui se refere ao a variável nome que está aqui dentro da classe, tá bom? Qual é a diferença? É que esse nome aqui, ele só pode ser usado aqui dentro, só aqui dentro. E esse nome aqui de cima, tá bom? Esse daqui, ele pode ser usado dentro de qualquer método da classe. Então, para isso, eu vou criar outro método aqui para você ver. Esse método vai ser público, vou explicar depois. Nas próximas videoaulas eu vou dar mais detalhes sobre isso, tá bom? Por enquanto, vá vendo aqui o código. Eu vou criar um método chamado public void. Esse void significa que não retorna nada. Calma, que eu ainda vou explicar o que é isso. Então, public void seu nome. Vou botar assim, dessa forma. Aí eu, cadê? Pronto. Eu abro e fecho aqui os parênteses e eu abro e fecho as chaves aqui, criando o meu bloco. Veja que se eu só abrir as chaves aqui e apertar Enter, ele fecha para mim sozinho aqui embaixo, tá bom? Vamos lá, salve isso daqui. Tá dando erro onde? Daqui, pronto. Aqui. Então, esse método aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter um sort, tá bom? E ele vai escrever assim, ó. O nome do carro é mais, aqui, ó, this nome. Pronto. Dessa forma aqui, toda vez que eu chamar esse seu nome aqui para o carro, ele vai imprimir essa mensagem aqui. Mas, como eu disse, isso daqui ele é uma receita, tá bom? Eu posso até colocar aqui, ó. Receita de um carro. Pronto. Então, vamos agora como é que a gente cria um carro. Aqui a gente tem a classe do carro. A gente não tem um carro em si. Quer dizer, a gente tem a receita do bolo. A gente não tem um bolo. Então, você tem que saber diferenciar isso entre o que é a classe e o que é o objeto. São coisas diferentes. A classe ela serve para criar os objetos, tá bom? Então, agora a gente tem a receita do carro. A gente vai criar o carro. Então, voltando aqui na nossa classe, aqui em cima, tá bom? Voltando para a nossa classe. Eu vou fazer como? Lembra que para criar uma variável eu tinha que colocar assim o tipo da variável, depois o nome da variável, por aí vai, igual a new, alguma coisa, ou então um número, um texto. Pronto. Então agora a gente vai fazer assim, ó, carro. Vou botar aqui, ó, meu carro igual a new, tá vendo? Se eu apertar Ctrl espaço, ele até completa aqui, ó, tá vendo? Ou seja, um new carro e aqui ele vai pedir o nome, a marca e a idade. O nome eu vou botar aqui K. Pronto, a marca eu vou botar aqui Ford. A idade eu vou botar aqui 15. Pronto. E dá um ponto e vírgula.
Eu acabei de criar um carro aqui no meu sistema, tá bom? Que esse carro ele vai ter esse nome, essa marca e essa idade. E agora, tá, como é que eu faço para chamar, para usar esse método aqui que eu criei, ó, esse método seu nome? Ele vai me servir para quê? Entendeu? Então eu vou vir aqui em classe, vou botar aqui, ó, meu carro, ponto. Quando eu digitar ponto, ele vai ter aqui, ó, nessa lista que vai abrir, ele vai ter chamado, ó, seu nome, tá bom? O método seu nome. Pronto, eu vou botar assim, ó, carro.seu nome. Agora eu vou executar o programa para você ver o que é que acontece. Isso aqui, ó, o nome do carro é K. Então você vê que ele buscou dentro de meu carro qual foi o nome que eu configurei e ele imprimiu na tela, conforme estava aqui o método. Agora você veja que quando eu escrevo aqui, ó, meu carro, que eu aperto ponto, ele vai dar aqui, vai mostrar para mim as variáveis, ó, a variável idade, marca e nome. Se eu não quiser que elas apareçam aqui, eu posso colocar assim, ó. Aqui tá, eu posso botar aqui, ó, private, tá vendo? Antes do tá aqui, ó. Vou botar private também. Vou botar aqui primeiro private só em nome e marca. Você vai ver que a idade ainda vai aparecer. Então eu coloco aqui, ó, meu carro, ponto. Ó, a idade ainda está aparecendo, mas o nome e a marca não tá mais, porque eu coloquei como privados. Então agora eu vou voltar aqui e vou colocar o idade também como privado, private. Pronto. Então dessa forma, quando eu venho aqui em meu carro, né? Aqui, ó, meu carro, que eu aperto ponto, ele vai me mostrar algumas coisas que eu posso fazer, e entre elas está simplesmente o método seu nome, que ele vai imprimir o nome do carro aqui. Agora vamos criar aqui, por exemplo, uma lista de carros para você ver como é que isso daqui vai funcionar. Deixa eu criar aqui. List, carros, tá vendo? Ó? Carros, igual a new, aqui, a list. Ah, é carro, pronto. Classe carro. Eu errei. Veja que eu tinha colocado aqui no plural, tá vendo? Mas a minha classe é simplesmente carro, sem plural. Pronto. Então criei aqui uma lista de carros. Agora eu vou adicionar alguns carros aqui, ó. Carros.add. Aí eu vou botar aqui, ó, new, tá vendo? Carro, um novo carro aqui. O nome, aí eu vou botar aqui o K, né? O K da Ford. Pronto, idade 15 anos. Aí que eu vou botar de novo carros.add. Vou colocar aqui, por exemplo, um Civic. Opa, não. New carro, né? Opa. New carro. Aí vou botar aqui o nome de Civic. A marca de Honda. A idade de 18. Pronto, ponto e vírgula. Botar outro carro aqui, ó. Carros.add. De novo. New carro, ou seja, eu estou criando o terceiro carro aqui já. Aí vou colocar aqui o nome de Fusca. Pronto, a marca de Volkswagen. E a idade vou botar aqui 40 anos. Pronto, ponto e vírgula. Eu acabei de criar uma lista de carros. E dentro dessa lista eu criei 3 carros. Poderiam ser, por exemplo, em um sistema de escola, 3 alunos. Onde eu tivesse, por exemplo, o nome do aluno, a classe do aluno, a nota do aluno, alguma coisa do tipo, entende? Então, é assim que eu crio uma receita de um objeto, né? Por isso que Java é orientado a objetos. Eu crio a receita e depois eu crio o objeto em si, que nesse carro são os carros. E agora eu vou criar um método. Esse método ele vai imprimir o nome de cada um dos carros. Então veja bem, vou criar aqui um for. Não precisa do sort, eu esqueci disso. C. Seu nome. Pronto, que acabou-se. Veja, dessa forma aqui eu criei uma lista. Eu adicionei 3 carros novos a essa lista. E depois eu criei um for, né, que é uma lista de repetição, um laço de repetição, onde ele vai mostrar o nome de cada um desses carros. Esse seu nome é o método que eu já tinha criado aqui. Então vamos executar aqui para você ver o que é que acontece. Então aqui, ó, o nome do carro é K, o nome do carro é Civic, o nome do carro é Fusca, tá bom? Então você pode ver que o nosso métodozinho aqui, ele funcionou perfeitamente bem. A nossa classe conseguiu construir os nossos carros, né? Pedindo nome, marca e idade da forma que a gente quis. E o nosso método seu nome de cada um dos carros funcionou da forma que a gente quis, da forma que a gente criou. Pronto, então
Essa daqui foi uma revisão até agora de tudo que a gente já tinha visto, tá bom? Nas aulas passadas de Java, nas 5 primeiras aulas que eu postei nesse canal. Aqui foi uma espécie de aulão de revisão para a gente poder estar retomando agora as videoaulas de Java. Então, a partir de agora, se você conseguiu aprender tudo que foi ensinado nas 5 primeiras aulas de Java e tudo que foi revisto agora nesse aulão, nas próximas videoaulas a gente vai começar a criar alguns programinhas que são um pouco mais utilizáveis, que são um pouco mais funcionais, para você começar a perceber e a entender como é que realmente a linguagem funciona. Depois disso, a gente vai começar a criar algumas janelinhas gráficas, tá bom? E por fim a gente vai terminar, pelo menos nessa parte básica, do conceito básico do Java, a gente vai concluir fazendo conexões de rede, ou seja, fazendo um computador se comunicar com outro computador. Ou seja, esse daqui manda uma mensagem, esse daqui recebe a mensagem. É isso que a gente vai fazer. E aí depois disso, que você já tiver essa base, a gente vai começar a trabalhar com alguns frameworks, do tipo Spring Boot, coisas do tipo que são coisas mais exigidas no mercado, que geralmente aí quando você vai se candidatar a uma vaga de programador, é esse tipo de conhecimento que você vai ter que demonstrar saber. Mas por enquanto é isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima. Ficamos aí com mais de, pelo menos aqui, 2 horas de vídeo aula, né? Mas quando eu fizer uns cortes aqui vai cair um pouquinho. Valeu.